começar com a introdução aqui. A introdução aqui a gente vai falar, eles vão falar um pouco sobre o fim da escala 6 por 1, né, todo esse contexto, e depois a gente vai mostrar umas opiniões da galera lá do Instagram que eu pedi para colocar. Não sei se o depois eu vou olhar o grupo dos periféricos também, ver se algum dos periféricos eles colocaram também alguma opinião. Então, vamos lançar aí as opiniões, e a introdução, eh, sobre o fim da escala 6 por 1. Pode falar. Pode começar? Eu achei que você ia começar colocando as falas dos trabalhadores, algumas opiniões que você Pode coletou. falar, pode falar. Então, primeiro eu queria agradecer, né, eu vou começar falando, agradecer aqui Então fica intercalando, eh, se quiser. agradecer aqui pelo convite do Gafanhoto, né, do NAF, para participar dessa edição do Histórias Periféricas, falando sobre uma pauta que está em alta, é extremamente importante, que é o fim da escala 6 por 1, mas também alguns outros pontos aqui sobre a nossa CLT, direito salarial, né, direitos trabalhistas, entre outros, né. Eu acho que para começar, a gente pode, começar o debate falando sobre trazendo uma construção, da história recente sobre essa pauta, né. Primeiro que a pauta da escala 6 por 1 ela é uma pauta histórica da classe trabalhadora, ou seja, a gente está aí, a gente tem anos, né, mais de 100 anos de luta, né, contra o fim da escala 6 por 1, contra a redução da jornada de trabalho, e aí a gente tem algumas informações que eu acho que para começar é importante a gente ter, em mente. Né, algumas delas são que a escala que a gente conhece atualmente, né, que seria teoricamente falando, 40 horas, 44 horas semanais, né, foi algo conquistado na Constituição, de 1988. Então, se a gente for pegar num passado um pouco mais longe, a gente vê que até 1888 a gente tinha, legalizado a escravidão. Né, a partir disso, com o processo de industrialização mundial e também brasileiro, né, a gente começou a ir ali a abolição da escravatura, começou a se criar um grande contingente de trabalhadores, reconhecidos, né, e já não mais escravos, mas seres reconhecidos de direitos, né. Tanto que a gente tem exemplos como, por exemplo, os primeiros processos de, educacional, voltado à população, periférica, foi de alfabetização para operários, pessoas que iam administrar essas fábricas, desse processo de industrialização. Porém, nesse período, mundialmente falando, a gente tinha um nível de exploração muito profundo, né, eram crianças, mulheres grávidas, em escalas extremamente desumanas de 16 horas, 17, 18 horas. Eh, Começou-se grandes jornadas de greve, grandes jornadas de luta mundialmente falando, mas em especial aqui no Brasil, reivindicando melhoria de condições. Essas conquistas foram realizadas através, por exemplo, da CLT, né, da nossa carteira de trabalho, e mais apenas em 1988 que foi implementada uma escala de trabalho de 8 horas cotidianas, 8 horas diárias, né. E hoje, se a gente for parar para fazer uma análise, já fazem 37 anos que a gente não tem uma atualização na redução da jornada de trabalho. E aí eu acho que isso é uma informação muito importante para a gente ter em mente, porque às vezes a gente acha que algumas lutas são construídas agora, explodiram agora, mas na verdade a gente está falando de um acúmulo, né, de, dezenas de anos já, né, É, e, sobre a questão do fim da pauta da escala 6 por 1. o que está mais, na atualidade sobre a questão dessa pauta do fim da escala 6 por 1 é porque ganhou força agora e o projeto porque já teve vários outros projetos que chegaram com essa pauta lá, só que o projeto que está à tona agora, ganhou uma repercussão nacional, né, não é isso? Então é muito importante, essa
toda essa questão da pauta do fim da escala 6x1, para a gente estar se movimentando, que nem a galera tá tendo manifestações, que é para ver se eles desengavetam, porque eles fizeram toda aquela repercussão e depois colocaram numa gaveta lá e fingiram que não existe. Então, vamos continuar com a mesma luta, passando informação para a galera, para a gente estar chegando e conseguindo continuar com essa pauta para chegar e aprovar esse projeto que é tão importante para todos os trabalhadores. Que, aliás, quer continuar? Depois eu pauteio. Não sei se David quer complementar um pouco mais. Queria. E assim, boa noite a todo mundo que tá ouvindo aí. Desse salve de novo. Também engajar para todo mundo participar. E assim, é importante a gente manter o assunto quente mesmo, porque é uma coisa que a gente sabe que é uma conquista do trabalhador ter um direito a descanso. É uma conquista do trabalhador ter um direito a um salário mínimo, ter direito a muitas coisas que não estão sendo sequer cumpridas, que a gente vê. Que é, por exemplo, que uma aposentadoria mais digna, que isso que estão tentando tirar da gente. Também outras coisas como um direito a, vamos dizer, um auxílio gravidez, um afastamento do período de férias, que agora estão sendo postas a risco justamente por esse sistema que a gente está aí, que é o capitalismo. E a gente vê que isso é uma coisa que noite e dia está querendo adentrar nos direitos mais básicos do trabalhador, que só é para lascar mais ainda. E mesmo quando a gente pauta a escala 6x1, mesmo quando isso volta a se tornar um assunto quente, aparece o que no dia seguinte? Uma das piores PECs do mundo, vai aparecer PEC da bandidagem, vai aparecer as coisas mais sórdidas para eles querendo fazer cortina de fumaça em cima da discussão. E é por isso que é importante a gente passar a luta adiante cotidianamente para poder chegar em mais gente, seja no seu barraco, você falando com seus pais, para eles entenderem o porquê eles muitas vezes não conseguem descansar no final de semana sem estar pensando na segunda, ter que começar de novo, seja com seus vizinhos, seja com seus amigos do trabalho, no bairro também. Porque isso é, assim, uma coisa que o sistema está querendo empurrar, que é uma nova forma de exploração em cima dos trabalhadores. Com certeza. E a pauta, galera, do fim da escala 6x1 é a questão da redução da jornada semanal e também a redução das horas trabalhadas semanais. No caso, o que está pautando, o que veio a primeira pauta foi sobre a escala 4x3, que foi bem rejeitada. Só que a que está atual na cena é a questão da escala 5x2, com redução de 8 horas da carga horária, ficando 36 horas semanais, fazendo com que a gente tenha dois dias de descanso, de repouso remunerado, que se chama assim, fazendo com que a gente tenha mais possibilidade de estar com a nossa família, de estar ajeitando as nossas próprias coisas, porque eu converso com a galera lá, e a maioria da galera que chegou para mim falou que, não, eu sou a favor por causa disso. Galera, a galera não. A maioria do pessoal fala que não tem nem tempo nem de ajeitar as próprias coisas dentro de casa. Eu vou usar eu como exemplo, porque eu, no final de semana, esses 3 últimos final de semana, eu fiz trampo aqui por Histórias Periféricas, com a produtora do Histórias Periféricas, e eu não consegui nem varrer a casa, velho. Só pra você ter uma ideia. E pra quem trabalha no trampo da escala 6x1, a galera que tem filho, a galera que tem alguma coisa para ajeitar dentro de casa porque não tem condições de pagar um pedreiro, não tem condições de pagar. Fora o lazer, que a galera não tem. O lazer. Um exemplo, eu como trabalhador da escala 6x1, podem falar por cima também, viu? Eu como Uhum, trabalhador da claro. escala 6x1, eu vejo que a gente fica começa a semana já naquele peso, e quando chega perto do final da semana, a gente já tá já esgotado, entendeu? Para vir trabalhar no sábado, mais esgotado ainda fisicamente e psicologicamente. Porque a galera pensa que o trabalhador ele só fica esgotado fisicamente. Eu já vi muita gente. Eu vejo gente lá que trabalha mais que a galera é no álcool, tá ligado? Pra aguentar trabalhar a Tanto semana. que uma das doenças hoje em dia do capitalismo, desse sistema de forma de exploração, é o É, burnout, que é a depressão, né? A depressão pelo esgotamento físico, psicológico, emocional, através das constantes chantagens, né, que eles fazem de pressão, demissão, chantagem, pressão, constrangimento, constrangimento, assédio, perseguições, assédio trabalhista, moral, assédio seríssimos, moral e né? assédio Pesado. sexual também, que eu já Sexual vi, também, tá é ligado? claro. Levando a uma perseguição. Eu já vi isso acontecer. Eu vou dar o exemplo do meu amigo Atson, né? É, que ele teve
Eu esqueci, velho, o nome do transtorno que é, velho. Que ele não. Toda vez que ele chegava na porta da empresa, ele ficava doente, velho. Tá ligado? Ataque A de ponto. pânico. É, ataque de pânico, isso mesmo. E chegando ao ponto dele falar com a empresa para se desligar da empresa e a empresa não fazer e ele tem que botar na justiça, pô. É ansiedade generalizada, entre outras pautas. Fora o que eu ia falar que você me interrompeu, que é a questão da galera tá trabalhando na escala 6 por 1 e para eles aguentarem o batido do trabalho, eles bebem quase todos os dias para eles aguentar o batido. Que se remete a uma parada do passado que acontecia, que era a questão do tempo da escravidão. Que a galera também fazia uma água fermentada, uma cachaça, tá ligado? Pra tomar, pra aguentar o trampo que era e as agressões. Da mesma forma que acontece hoje em dia. Pra gente ver como tem ligação quando a gente fala, uma escravidão moderna, tá ligado? Porque antigamente o trabalho escravizado era em pró, eles davam, né, pelo trabalho, comida e moradia. eh, Vestimenta, coisas o assim. ba não, comida, moradia, como eu posso dizer? Assalariado básico. Não, Básico. comida e moradia básica, vou usar esse termo, mas não era esse termo que eu queria usar, não. E hoje em dia, a gente trabalha para quê, galera? Você, você trabalha aí numa escala 6 por 1 assalariado para conseguir mais do que isso? A gente hoje em dia não consegue nem acesso nem à moradia, pô. Subsistência, né? Aquele negócio, É o básico do subsistência, básico pô, do é básico. foda, pô. E você vê que os problemas começam daí. E os problemas não escalam também, Bruna, não só não só ao trabalhador que está lá, também reverbera na família, Sem que dúvida nenhuma. o afastamento dos filhos não acompanhar tanto o homem, principalmente também as mulheres que E trabalham aí lá. é importante dizer que as mulheres dentro da escala 6 por 1, elas são as mais prejudicadas, assim, né? As mulheres, principalmente as mulheres negras. Tem uma pesquisa do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que desenvolve essa pesquisa de 1995 a 2015, que diz que as mulheres trabalham em média 7 horas e meia a mais na semana do que os homens, a partir das tarefas domésticas. Então, a gente está falando que as mulheres Aí, têm ó, quase um dia a mais de jornada de trabalho, né, no seu cotidiano, do que a maioria dos homens devido às atividades domésticas, do cuidado, né, de cuidar da casa, de cuidar do marido, de cuidar do filho, dos pais, muitas vezes, né? E a gente também tem que pensar que essas 8 horas diárias de trabalho, ela não se resume somente às 8 horas. é, A gente está isso falando de mesmo, 8 horas de com bater o certeza. ponto, que é o horário que Que não você é nem 8 entra horas, e o horário que você sai. ainda tem a locomoção, fora a questão Quando se da considera gente ser locomoção, obrigado a ficar lá. É um exemplo, que nem eu mesmo. Eu tenho 2 horas que eles dizem que é descanso, que não é um descanso. que você tem Porque, que ficar lá no trabalho. porque eu tenho que ficar naquele. Aliás, eu não. No meu caso, porque lá é uma área aberta, eu não tenho local onde descansar. A verdade é essa. Eu não tenho. Eu não é Você uma é hora na de rua descanso, porque eu não tenho ocioso. local para descansar. Mas a questão de sair, a galera. Você pode sair. Só que a gente tá falando do horário de descanso. E você não tem como descansar porque você está num local aberto. E, Nath, uma pergunta, no seu caso, né, com o que você trabalha, você, no caso, trabalha 8 horas cotidianas ainda na escala 6 por 1. Ou seja, o que em 1988 a gente contaria como uma escala que, se a gente for fazer uma conta básica aqui, vamos lá, que em 1988 na Constituição foi implementado 44 horas semanais. Se a gente for fazer uma conta de 5 vezes 8 horas de trabalho, dá mais ou menos 40 horas semanais. E aí essas 4 horas contabilizando os almoços, enfim, Então, intervalos, etc. Só que na realidade o que a gente está vendo é o povo brasileiro trabalhando 48 horas. Ou seja, ainda há 4 horas a mais do é que na porque o que Constituição. acontece nessa questão, Bruna, é as reduções que eles fazem. Eles dão 1 hora a mais de descanso para contabilizar
pra galera não trabalhar as 48 horas e trabalhar as 44, 1 hora a mais, meia hora a mais, ou a galera começa a trabalhar 1 hora depois, que é o que geralmente acontece. Lá na empresa é assim. Então é uma forma de burlar a lei Na para verdade, continuar na explorando verdade não é mais, uma né? forma de burlar a lei, é uma forma de usar a lei a seu favor. Porque a lei fala que você tem que dar 1 dia de descanso. Isso eu tô falando no meu caso. Tem locais que é pior. Tem locais que a galera trabalha dia de domingo e a folga é na semana. Lembrando que o domingo. Revezando. Telemarketing é assim, É, muitos Então, uma telemarketing. que desgraça. ainda tem isso. E o pior de tudo que a galera, eles se aproveitam tanto do trabalhador que não tá informado, de certa forma, com as paradas, que eles, até quem trabalha no domingo, vários domingos seguidos, tem direito a uma folga no mês. E a galera é enrolada. É, na verdade, hoje em dia as folgas, elas não são dadas, não, eles não têm dado hora extra, folga, eles têm dados como banco de horas, né? Isso. Isso, e aí eu acho que entra num próximo tema, que é um tema que eu tava, quando o NAF chamou, eu tava Já vai mudar do tema, mulher? não, vai entrar no mesmo, mas eu acho que sobre algo que eu acho que precede, inclusive, esse debate desses avanços que a gente está tendo, que é a flexibilização da CLT, né? Não é exatamente mudar do tema, mas é o porquê hoje tem sido tão fácil essas empresas conseguirem explorar da forma como tem explorado o trabalhador. E parte disso foi que em 2017, desculpe, foi aprovada a reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista, ela flexibilizou a nossa Você quer entrar CLT. não quer deixar para falar no próximo tema, não? Vamos concluir esse, que já passou até o tempo ali. Vamos concluir essa parte do fim da escala 6 por Eu 1 acho que é porque e essa vamos parte entrar. do. Eu acho melhor não, porque essa parte do fim da escala 6 por 1 ela vai voltar depois. Então, mas aí você não quer, né, terminar, não? Esse tema e a gente entrar no outro? Vamos falar só a opinião da gente sobre o fim da escala 6 por 1 e depois passar para o próximo tema que a gente entre né, nessa parte mais aprofundada. Pode ser. É melhor, porque aí fica mais explicativo. Você quer falar alguma coisa? Eu queria dar um complemento nesse negócio, tipo, da pessoa estar no trabalho durante o horário de intervalo e ficar aquele negócio, tipo, de. Tem muitos trabalhos que eles têm, por exemplo, local de almoço já naquele ambiente do trabalho, a pessoa já fica lá pra, tipo, tá refém de não precisar sair do local de trabalho pra poder almoçar em outro canto e pra poder continuar lá em vigilância, pra poder estar lá prestando serviço ainda de certa forma. Isso foi uma coisa que eu já tinha visto um tempo Cara, atrás eu que não tava vejo, gente, trampando. eu trabalho perto de Exato. alguns locais. Esse local, as mina lá tem 1 hora de descanso, as meninas não tiram descanso não, pô. Porque o cara não deixa tirar a descanso, fica embaçando. Se quer, porque não deixa as meninas sair, não. Você vê, explora de todas as formas, tá ligado? Dentro do shopping, quando eu trabalhava Não, nesses a shoppings, era parada que eu assim. queria, a parada que eu Tipo, queria exato. falar sobre da questão, pra gente finalizar, é que a galera fica nessa onda de trabalhar informal e PJ. Tem um local que a galera trabalha de PJ e a galera cumpre o horário da escala 6 por 1 velho, que não tem nada a ver, tá ligado? E é É, a obrigado grande a trabalhar. maioria. E é obrigado a trabalhar dia de domingo, porque, galera, se você não tem um emprego qualificado para você ter um tipo de não querer, diga, eu não quero porque ali eu faço esse serviço. Você fica na mão, pô, não existe acordo com o patrão, não. O patrão, ele vai fazer, ele vai se aproveitar. Por isso que nós, minha opinião, eu como gafanhoto, que trabalha nessa escala desgraçada, sou a favor de acabar com essa escala. E na minha concepção, a melhor escala seria a escala 4x3, porque já é comprovado em locais que trabalham menos, porque aqui no Brasil já existem empresas que trabalham em outras escalas, em outros tipos de escala, que o trabalhador ele se torna mais produtivo quando ele trabalha nessa escala, entendeu? Então, minha opinião é essa. Vai, David ou Bruna. Rapaz, pensei que você ia falar, acabar com o patrão na hora. Eu já tava com um riso aqui, mas Não, a gente bem tá isso, né? falando, a gente tá falando nesse contexto. Mas, Aí já é outro contexto. mas é real, vai. Tem que ser 4x3, assim. Pra poder pelo menos ter já um revezamento assim até de turno. A gente sabe que o quê? Muito do pretexto do desemprego hoje em dia é dizer, falta gente, falta gente. Poxa, quando a gente tá desempregado aí? Até mudando a questão, por exemplo, de como é o turno de horário, o banco de horas.
diminuir a escala, já resolveria isso. Mas é óbvio, né? A gente sabe que o sistema ele já não deixa e já põe essas limitações de propósito mesmo. Diz que simplesmente é preciso para a economia, diz que é preciso ter isso, mas sabe que é uma grande mentira isso. A gente sabe que isso simplesmente é o quê? Só para poder manter o trabalhador produzindo o máximo possível para enriquecer o máximo possível o patrão dele e ele ganhar o menos possível para sobreviver com a subsistência do salário mínimo que hoje em dia não tá dando nem para aluguel nem para comida mais. Bruna? Eu vou deixar para falar o resto da minha fala no próximos pontos, porque eu acho que E não a sua tem. opinião sobre o fim da É escala? porque não tem como. Eu quero dar minha opinião depois que a gente explicar o porquê que o fim da escala 6x1 é possível e o que faz isso ser possível, sabe? Aí eu acho que com aprofundamento eu vou deixar mais clara a minha Massa, opinião. massa, massa, Obviamente que é massa. pelo fim da escala 6x1, né? Mas eu queria, assim, ainda caminhar com o debate para a gente desenvolver justamente do porquê isso é possível, né? Do porquê isso não é uma utopia e que ainda dentro dessa Olha, realidade é possível. olha, galera, vocês escutaram aí, né? Quem aí é a favor da escala 6x1, Bruna tá aí chamando pro debate, viu? Ao vivo, viu? Vamos lá, eu vou